Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estarão conosco, que vai estar aí entrando e participando nessa noite com esta live, aonde teremos aqui mais uma live com a psicóloga Maria Helena, e creio que nesta noite será maravilhoso, como todas as tardes que nós tivemos. Estávamos com uma série, né, todas as quarta-feiras à tarde, mas aí agora com o retorno, né, das atividades, aí estamos aqui com um novo horário e novo dia para você. Não poderíamos deixar de estar falando sobre um assunto tão importante para nossas vidas, né? Sobre a questão socioemocionais. São questões onde nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e não poderíamos parar de falar sobre, né, as questões emocionais de nossas vidas. E mais uma vez estará conosco a nossa querida e amada psicóloga Maria Helena, que estará nessa noite um assunto muito maravilhoso e importante para nossas vidas. Amém? Que Deus possa estar falando fortemente aos nossos corações nessa noite e Ele possa estar agindo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus nessa noite sobre a sua vida. Seja bem-vinda, irmã Ivanilda. É uma bênção poder tê-la já conosco, né? Logo, logo estará aqui conosco a nossa querida e amada irmã, que já está aí entrando, glória a Deus. Vou estar convidando-a para estarmos iniciando, não é? Este momento maravilhoso de falarmos do Senhor Jesus. Glória seja o nome do nosso Deus. Que esta mensagem você possa também estar convidando outras pessoas para estar aqui conosco. Boa noite, Oi, minha Cláudia. amiga. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A Amém. irmã Valdir já está entrando. Uhum. É só vocês que já está conosco, que mande, né, uma mensagem para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares, para que juntos nós possamos estar aqui nessa noite ouvindo, né, o que a nossa querida psicóloga Maria Helena tem para nos ensinar e nos dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha amada. Amém. Então, vamos lá, né? Começar? Estávamos com saudade, Quanto tempo, hein? Estamos agora foi verdade. de forma Novo mensal, né? horário, É, novo dia, é. para não Nova, deixarmos, né? uhum. Não De forma, deixarmos nossos irmãos, né, que têm nos acompanhado nas nossas lives, né, uhum. que têm nos parabenizado você, né, com a sua fala, que é de muito ensinamento, né, para nossas vidas. É bom Seja saber bem. que estão parabenizando, é? É sim, com certeza. Hoje eu não durmo. Hoje eu não durmo, rapaz. Manda aí. Oi, Oi? coisa boa. Olha É que bom, coisa boa. é bom receber elogios, né? É verdade. Todo mundo precisa, Massageia né? nosso ego. É importante, é necessário, né? É necessário, é É importante e é verdade. necessário, né? É essencial. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente ouve mais as críticas, né? É, Do que os elogios. é essencial, principalmente para a criança, tá? Receber elogios, né? Amém. Todos, na É a verdade, né? recompensa, né, dos atos, né? Mas é Recompensa dos importante. atos, né? Também, né? E um elogio sem motivo também é bom, né? Não é não? Né, Cláudia? O motivo já é você estar ao lado a lado daquela pessoa convivendo, já é um motivo, né, de ser elogiado. Ai, Estou vendo aí o Jesus, pessoal como você. entrando, o pessoal lá da igreja, É, pessoas a nossa amigas. psicóloga é excelente, né? É excelente, você tem sido assim muito excelente, muito eficaz, extraordinária na Obrigada, sua área, né? Tem obrigada. feito aqui uma primazia maravilhosamente, a aplicação das palavras, né? Da forma colocada, do ensinamento. Eu mesmo tenho Uhum. aprendido bastante.
Pronto, hoje eu não durmo, tá vendo? É bom para o pastor Estevam, vai ganhar muito cheiro, já que não vai dormir. Então, aí tô vendo aí o pessoal entrando, o pessoal da igreja, o pessoal da família, né? Amigos Amém. também, né? E Amém. agradeço a todos, né? E a todas a Amém. presença, né? A participação, tá? É E verdade. hoje nós vamos falar sobre Os a elogios sintoma... não param, tá lendo? Os Oi? elogios, eles não param, os elogios. Coisa boa. Que É, coisa boa. A gente ficou aí uma semana sem fazer, porque nós não foi. tivemos a outra semana, né, nessa quarta, para termos hoje. E É bom, estamos vendo, né, quanto tem sido importante, aham. graças a É bom para dar Deus. saudade, dar uma saudadezinha, né? É, Né? é, Então, sintomas, tá? Os sintomas, sintomatologia da fobia social, né? E tudo isso é experimentado em situações sociais, né? Com certeza, né? Se a fobia é social, as situações são sociais, né? Não tem como fugir, tá? convívio. É, o convívio, né? Nós somos seres, né? Que somos e vivemos nessa realidade, né? Social, tá? E, e aprender a viver em sociedade é necessário, né? E isso vem pela educação, que frustra, né, o desejo, e tira, né, de cada um, principalmente da criança, o desejo. Quer dizer, não é que tire, mas que coloca no lugar certo, tá? Não é que tire o desejo, mas coloca esse desejo no lugar certo, no lugar que ele tem que ficar, tá? Para que a vida em sociedade seja possível, tá? Que ela possa acontecer, né, de uma maneira civilizada. Porque senão seríamos bárbaros, né? Vândalos, né? Realizando o desejo, né? Cumprindo esse desejo, o nosso desejo, conforme o que viesse, né? Ali, ou seja, desejo e Ordenado. realização, desejo e realização do desejo de forma assim única, ou seja, isso seria a única forma que ia existir, tá? A pessoa, se não houvesse a frustração, se não houver essa educação que a criança recebe, né? E que produz, que é produtora das neuroses, e esse neurótico é exatamente essa pessoa que consegue, né? Cumprir essa regra, né? As leis, Uhum. viver em sociedade, tá? De uma forma civilizada, tá? Assim, cumprindo normas, tá? De forma Certo. bem mais, como é que eu posso dizer? De uma forma bem mais satisfatória, tá? Do ponto de vista social, né? Das relações sociais, né? De familiares, institucionais e por aí vai. Na igreja, então, é necessário educar, é necessário frustrar, é necessário isso, tá? Para que a gente possa caminhar nesse sentido, tá bom? E a fobia social, ela é experimentada em situações sociais, né? Nesse sentido que ocorre essa modificação do comportamento, né? Algumas questões que a gente já vem trabalhando aqui, né? De Certo. isolamento, né? De tantas coisas, tá? E aí a gente já falou muito sobre isso, tá? Hoje eu vou trazer a sintomatologia, porque a gente já, eu acredito que há umas 2 lives, eu já tento trazer isso, e a gente sempre, o tempo nunca consegue, né? A gente nunca consegue devido É ao tempo, né? verdade. Então hoje eu vou focar nisso, tá? Na sintomatologia. Tá Quem está ok. acompanhando, as pessoas que estão acompanhando todas as lives, elas já tiveram anteriormente essas outras informações, né? Das questões de outra ordem, tá? E, Ok. basicamente, eu falei também sobre um pouco, né, dentro dessa sintomatologia, que existe um medo, né? Eu acredito que vocês lembram, quem está acompanhando lembra desse medo irracional, né? Que a gente trouxe aqui nas lives anteriores, tá? Uhum. E esse medo fala de um julgamento, tá? De estar diante desse olhar do outro, tá? E não conseguir, não suportar, né? Eu estou ali diante do olhar do outro, desse outro que, de alguma forma, está
com esse olhar direcionado e a pessoa, ela não suporta, tá? Então, é isso basicamente o medo do julgamento, né? Esse medo de estar diante do olhar das outras pessoas, né? Desse outro, e aí esse julgamento que a pessoa não sabe lidar bem com isso, tá? Né? Diante disso, ela gera um desconforto, né? E Certo. a partir daí, as pessoas tendem a apresentar mudanças também comportamentais, tá? Por uma questão prévia a isso ou também por consequência disso, né? Por uma situação de evitação ou algo que é posterior, né, a esse contato social, né, que é temido, que é tão temido, e posteriormente a isso, né, algumas questões também podem, de alguma forma, serem potencializadas, tá? Mudanças comportamentais também, né? E aí, esse medo também pode falar de atitudes constrangedoras em público, tá? Basicamente é isso, é o medo do julgamento, esse medo de ser constrangido em público, né? E sentir vergonha, sentir-se ridículo, né? A exposição ao ridículo, tá? As pessoas sentem isso, né? Uma ansiedade que é crônica, né? Que gera uma atitude de, muitas vezes, automedicação. A pessoa recorrer ao uso de remédios por conta própria, tá? E isso é perigoso, né? E aí, Certo. E tem a questão da dosagem, da sua necessidade de cada um, né? Porque você acaba sendo medicado por conta de uma amiga, um amigo que já toma aquela medicação e que às vezes não é eficaz na vida do outro. Exatamente, né? Porque o remédio que cabe, que funciona, né, com uma pessoa, não necessariamente vai ajudar a outra, né? Então, assim, isso a gente vê em remédio até para diarreia, né? Remédio até para dor de cabeça, né? Tem gente que só passa dor de cabeça se tomar tal remédio, a outra é tal remédio. Então, uma questão bem mais séria nesse nível aí, né? Como é que poderia todo mundo tomar o mesmo? E as pessoas recorrem muito a Rivotril, né? E algumas outras medicações, tá? E muitas vezes conseguem de forma paralela, tá? Sem uma prescrição médica, né? E aí isso é muito perigoso, tá? Certo. E existe essa ansiedade crônica, né? Essa questão que também pode estar associada ao ataque do pânico, né? No caso, os picos de ansiedade, né? Podem estar associados ao ataque do pânico, que a gente vê muito, né? E é comum e é recorrente, tá? Isso, né? Essa ansiedade antecipatória também, uma ansiedade prévia, tá? Que ela é antecipatória, ou seja, ela ocorre antes, tá? Antes da exposição social, tá? Existe um momento que eu vou precisar me expor, que eu vou precisar sair de casa, que eu vou precisar, de alguma forma, enfrentar alguma situação e que me coloca diante disso, tá? De sentir esse medo, né? Irracional. Ou seja, a pessoa já sabe, tá? E a ansiedade, ela está presente, né? Sempre está presente, tá bom? Diante disso, de pensar na situação temida, né? Só o fato de pensar na situação temida, tá? De saber que eu vou ter que sair, me expor, né? E diante disso, a pessoa, né, produz, tá? Ou seja, a ansiedade está ali presente, mas ela é antecipatória, tá? Certo. E aí a gente vê também muitos sintomas. São muitos. Tensão muscular, né? As pessoas que apresentam a fobia social, elas têm isso, né? Essa tensão muscular, a sudorese, o rubor, né, facial, ficar vermelho, dificuldade para falar, a voz trêmula e presa,
tá? Aquela voz trêmula, presa. Você quer falar, mas parece que a coisa não sai, tá? Mal-estar abdominal, né? Aquela dor tipo cólica, sabe? Você sente aquilo, né? Mãos e corpo trêmulos, né? Aquela sensação de tremores, né? Falta de ar, sensação de frio, né? Frio no peito, boca seca, palpitação, vontade frequente de urinar, tá? E aí eu posso trazer isso como associado ao ataque do pânico, né? Aos picos de ansiedade, porque essa ansiedade sendo crônica, né? Isso é crônico, a ansiedade, e existe uma associação, né? Com a questão do pânico, tá? Uma coisa não está dissociada da outra, não está separado, tá bom? E tanto que os sintomas que eu estou trazendo aqui são bem também presentes no transtorno do pânico. A gente já falou aqui sobre o transtorno do pânico e muita da sintomatologia que eu estou trazendo agora está presente nas pessoas que também apresentam o transtorno do pânico, tá? E esses sintomas, eles são sintomas bem normais, assim, né? De cotidiano, né? Essa questão de diarreia, de fazer xixi, né? Ficar vermelhinho. Você acaba não associando que está com problema de pânico, né? Uhum. Tem muita coisa que você sente e que não percebe, tá? Mas isso compromete. Existe um comprometimento, tá? Das relações, tá? Da vida, né? Da vida diária. Certo. Tudo é comprometido. E aí, dependendo da intensidade disso, você começa a receber palavras de outras pessoas. Você começa a receber devolutivas, né? Tá? E as pessoas vão comunicando a você, de alguma forma, aquilo que você não consegue enxergar, tá? Porque às vezes você está ali na situação, né? Você está no sintoma, produzindo sintoma e você não consegue se perceber, tá? Não consegue. E outras vezes consegue, mas, sabe? Cada um... E pode até fazer uma investigação, né? Por que a dor de barriga? Por que a diarreia? Por que o tremor? Por que a né? cadeira? Uhum. Você começa a fazer uma investigação e essa investigação vai te levar a uma situação emocional. Emocional. A se apropriar de que isso pode falar de um comprometimento emocional, que não necessariamente é algo simples. É dor de cabeça, né? Tensão muscular, porque eu trabalhei muito, né? Sei lá, boca seca, aí vai beber água, achando que a água vai resolver, palpitação, né? Aí bota a culpa no remédio que tá tomando, em qualquer um que seja, tá? Qualquer coisa. A questão da urina, né? Urinando muito, né? E aí sai dando o nome que quer, sai atribuindo isso a qualquer coisa que seja, menos a si mesmo, ou seja, a seu comprometimento emocional. Então tem que ter uma percepção de si, né? Tem que ter essa coisa de você se inclinar, né? Sobre esse sintoma e daí se debruçar sobre isso e realmente parar para enxergar, né? A Enxergar. pessoa pode ter esses sintomas. Uma pergunta: a pessoa pode ter esses sintomas sem ser, sem ser triste, que normalmente a gente associa uma pessoa com síndrome do pânico, com a tristeza, né, com o recuo. Mas às vezes a pessoa não é recuada, às vezes a pessoa não é triste, mas ela tem essa crise de ansiedade, tudo isso. Aí dificulta mais ainda a pessoa se perceber, então, se diagnosticar. Né? Acaba a pessoa não percebendo, né? Para se se diagnosticar. Então, cada um é único, né? Como eu sempre digo aqui, não, ninguém vai... Você pode apresentar vários sintomas, tipo, vários. São vários, pode. Mas algumas pessoas concentram em alguns, tá? Né? Os mais recorrentes são taquicardia, a sudorese também é muito frequente, aquela coisa aquele nó aqui e no peito, assim, sabe?
Um nó aqui e um nó aqui, aquela pressão, sabe? Essa coisa do... Falta de ar, né? Falta do ar. A falta de ar. A falta de ar é o clássico. A falta de ar e a taquicardia é o clássico. E as outras coisas, elas acontecem, mas eu acredito que talvez, né, por tipo, uma pressão no peito, um desconforto abdominal, uma boca seca, vontade de urinar, sensação, sabe? Mão trêmula, corpo, sabe? Dependendo da intensidade disso, as pessoas não dão muita atenção. Elas acabam que não dão muita atenção. Mas, geralmente, quando a coisa aperta, essa coisa, né, da falta de ar, o coração que dispara, né? Do nada. Aquela coisa que eu trouxe aqui, do nada. Mas não existe isso, do nada. Nada é do nada. Não existe. Existe sempre algo, né, que é gatilho, tá? Que funciona como gatilho, tá? Para isso, para que a sintomatologia se apresente, né? Tá bom? E daí vai, né? Daí é cada um se perceber, tá bom? E entender que tem que buscar ajuda, porque sozinho a pessoa não vai conseguir modificar o seu comportamento, né? Que já está de alguma forma comprometida, né? Porque o comportamento ele sofre uma modificação, as questões comportamentais elas são modificadas, né? Sofrem abalos, né? E por isso a vida vai sendo comprometida, e aí a família também, e o trabalho também, e todas as funções, sejam elas sociais e etc., né? Vão sendo comprometidas. Então, não deixar a coisa chegar nesse nível, né? Não fechar os olhos, não negar, sabe? Tentar colocar embaixo do tapete, né? Achando que está tudo muito bem, mas não está, na verdade, né? E é importante ser honesto consigo, cada um, né? Ser honesto, né? E saber que isso é algo que pode, de alguma maneira, ser minimizado, né? Você fazendo a intervenção correta, um trabalho de escuta adequado, né? Um acompanhamento, né? Nesse sentido, o trabalho, todo esse resgate aí dessas questões, dessas vivências, né? Do que está desencadeando isso, e fazer a pessoa se perceber, ter consciência, tá? Porque se ela fica apenas ela fica atuando, ela fica apenas repetindo isso, né? Na repetição, e sem ter consciência do que seja, do que está desencadeando isso, provavelmente ela vai ficar assim o resto da vida. E isso vai... E é importante a busca do profissional nesse momento, né, minha querida? É importante. A importância, né? É importante. Agora, tem muitas pessoas que se sentem ainda envergonhada, se sentem ainda que não quer procurar um profissional na área, na questão emocional, na questão psíquica, porque vergonha, se coloca assim, uma objeção, né? De assim, eu não vou procurar tratamento, porque a primeira palavra que se coloca em si, que eu acho que é uma falta de conhecimento, é dizer, eu sou louca, eu não sou louca, eu não vou procurar. Mas que não é. Hoje a gente está trazendo justamente esses estudos, né, essas palavras, justamente para mostrar que essas situações ela é tratável, né, e que são normais, isso acontece na sociedade, com praticamente todas as pessoas. Todas as pessoas, eu acredito que sempre precisarão de um psicólogo na sua vida. Né? É verdade? Precisa. Todo mundo não precisa de um médico, né? De um médico. Na vida, se eu estou com dor no joelho, eu vou procurar um ortopedista. Se eu estou com uma dor no dedo, eu vou procurar um dentista. Mas se eu estou com uma dor emocional, aí eu não quero procurar. Não querem. Querem procurar a amiga, a vizinha, né? Muitas vezes o pastor da igreja, sei lá, vai para a mãe, vai para o pai, vai para todo mundo, né? Vai, sei lá. Quando procura ainda a igreja, a gente tem a questão assim, mudando um pouco do contexto. Não é que o pastor ele tenha técnicas psicológicas como um profissional psicólogo, né? Ele não tem essas técnicas. Mas ele assim, tem a sabedoria, né? Oi?
assim, não tem as técnicas profissionais de um psicólogo, mas tem a sabedoria vinda do céu, né? Tem. Espiritual, que É, rege aquela situação, é. mostrando, Aham. conduzindo a pessoa, né? É, A, a, conduz. Sim, a ter um centro na sua vida, que é, isso é muito sim. importante. Quando É você sabe que importante. tem algo maior na É, sua vida, você se pegar a isto é muito importante. Eu é. tive a oportunidade de conhecer uma moça quando eu estava no hospital com minha mãe, e lá tem uma ala de psicanálise de pessoas que estavam passando por algum distúrbio de depressão e outras coisas. E essa Certo. jovem tinha 14 anos, porque era uma ala de juvenil, ficava até 18 anos, ela tinha 14 anos. E ela ficou assim, quiser falar de Jesus, pode falar. Mas eu não acredito nada nessas coisas. Nada eu acredito. Isso não existe. E ficou falando assim que não tinha fé. E eu Uhum. disse para ela, não adianta eu falar de algo para você que você não acredita, porque você não vai absorver. Mas eu quero falar Uhum. que você tem, né? Você pode buscar isso dentro de você, uma alegria que possa existir dentro de você. Uhum. Buscar algo dentro de você, porque se você não crê no que está externo, você não tem como resolver nunca. É. E é importante a gente ter algo centralizado na nossa vida. É Uhum. claro que a gente tem as questões emocionais, mas temos as questões espirituais que nos Também. ajudam muito, né? É, A resolver algumas situações. é. Né? A gente vê Ajuda. que a força da fé busca uma situações que a gente faz, só a fé pode fazer a É. pessoa vivenciar esta cura ou vencer essa situação difícil, né? Eu Uhum. sei que nós É. não temos como que eu posso dizer, a gente não tem as técnicas profissionais, Uhum. né? Eu, assim, na minha questão profissional como arquiteta mesmo, a gente tem as técnicas de como resolver um projeto, uma planta, uma área, né? A questão da matemática, da forma, mas quem não tem isso aí não tem como fazer uma casa, né? Quem não tem o É. conhecimento Não. não tem como fazer É. uma casa. Então, tudo tem uma técnica, tem um conhecimento baseado nas necessidades. É. E aí você pode, trazendo isso, né, que você está falando, muitas vezes a família, no caso, a figura do pai e da mãe, né, que é uma figura de autoridade, né, para a criança e para todas as pessoas, tá? Que, a, que partem, né, dessa relação aí, né, que se constituem de alguma forma a partir disso, dessa relação com os pais, tá? E que essa relação com os pais é ampliada para outras figuras de autoridade, tá? Mas, de repente, um dia você percebe que tudo falhou. Pai falhou, mãe falhou, a polícia falhou, a justiça falhou, ninguém deu conta, ninguém consegue dar conta, sabe? Todo mundo falhou e aí o desamparo é geral, né? O desamparo é avassalador. Mas daí você pode, diante disso, né, colocar Deus nesse lugar, né? Que aí é o que Lacan fala, um psicanalista, Deus entra como o grande outro, né? Esse grande outro que está no lugar daquele que falha. Ou seja, que eu não, isso que a mãe, que o pai e tal não cumpriram, né? Não, Estou de alguma entendendo. forma, não foram capazes de sustentar esse lugar, né? E daí Deus ele pode ser colocado, ele é colocado nesse lugar, né? Para dar uma sustentação psíquica, tá? Dar uma sustentação psíquica às pessoas que estão, né, diante dele, colocando ali as suas questões, né? Suas Uhum. questões aí, diversas, né? Que cada um tem as suas, né? De necessidades, né, Cláudia? Entende? É verdade. Deus, ele cumpre esse lugar, tá? E aí, essa coisa dessa que está vinculada à fobia, o fóbico, ele vai suplenciar uma falta no objeto fobígeno. Ele Uhum. bota ali, ele coloca fora dele. Está fora de mim, eu coloco fora. Eu coloco no objeto fobígeno, que é um cachorro, que é um gato, qualquer coisa, né?
para suplenciar uma falta, né? Mas por que não também colocar em Deus, né? Que também está fora de mim, ou seja, mas também está dentro, né, de alguma forma, né? E a fobia é isso, né? Está fora de mim, porque eu desloco para o objeto fobígeno, mas também está dentro de mim, porque é a partir de mim, da minha angústia, do meu medo, né, que eu faço esse deslocamento, né? Esse processo de deslocamento. Então, por que não, tá? E aí a gente vê É que verdade. tem como, né, unir a fé e a psicanálise de alguma forma, né? A fé e a psicologia, por mais que digam que não, mas existe. Tendo essa habilidade, você consegue, né? Uhum. Tudo depende de quem faz, né? É verdade. Tá? E as pessoas precisam de Deus, né? Porque quando o outro falha, Deus ele sustenta. Ele é quem dá sustentação É. psíquica, né? É Foi ele a quem minha sustenta. fala, né? Também é. É ele quem sustenta, É, né? é verdade. E aí você A gente sabe, não consegue mais encontrar força em mais nada, nem medicamento, não, nem energia por tudo falha, nada, né? tudo falha, tudo É, falhou, tudo falhou. Mas Deus, ele é. cumpre esse lugar, né? Ele, sabe? Esse lugar de É o grandioso, né? reconhecimento da vida, né, no Senhor, reconhecimento da vida no Senhor, né? Aham. Reconhecer que Deus, ele pode suprir aquelas necessidades que eu Uma não consigo falta, suprir né? Uma da, falta da psíquica, né? Da sustentação psíquica, tá? Diante do desamparo, né? Do desamparo Amém. que as Amém. pessoas, no decorrer da vida, se deparam com esse desamparo. Porque em algum momento, todos nós iremos passar por um desamparo, né? Todos. Uhum. E Deus, Principalmente ele a questão da perda, que a gente fez várias lives aqui no início das nossas é, lives, a gente falou sobre as perdas do Covid, por exemplo, né? Que é o é, nosso tema, né? Esse período de Covid. Então, é. muitas vidas, muitas famílias perderam seus entes queridos do, de repente. Você não estava Aham. preparado, você não imaginava, e de repente a pessoa foi Aconteceu. acometida e se agravou em alguma situação que ele já havia crônico e ali foi embora muito rápido e compreender, entender isso aí não é fácil. É, né? Então, mas que bom, né, que nós temos essa, esse lugar, né, de refúgio, né? É Na verdade. relação com Deus, que não falha, né? É, é verdade. Né? Então, É verdade. voltando para a sintomatologia, né? E mais uma vez falando dessa coisa do desejo, né? Disso, tá bom? Esse desejo de fugir de situações, tá? Que serão enfrentadas, né? Esse enfrentamento, né? De situações sociais. E o desejo de fugir disso. Isso é muito presente, tá? Na fobia social. E situações também que já estão sendo enfrentadas de alguma forma, que você não tem como fugir, né? Como, por exemplo, diante da pandemia, tem que sair para comprar comida, tem que sair para ir à farmácia, tem que sair para pagar a conta, tem que sair para ir no banco. Então, situações que fugir, tá? É. As necessidades diárias. Necessidade de vida diária, né? Mas o desejo está ali, de se esquivar, né? De alguma forma. E aí, essa fuga, ela pode ser realizada, né? E muitas vezes, né? No caso, o fóbico, a pessoa que possui a fobia, ele deseja esquivar-se, ele deseja fugir, porque isso fala de uma proteção, tá? De se proteger de situações, tá? Que para eles são invasivas, né? Que são ameaçadoras, que são aversivas de alguma forma, tá? Então, existe isso. Isso é muito comum, sabe? E aí, por isso que você vê o isolamento, né? Você vê, sabe, as pessoas que elas acabam que vão se trancando, né, em casa, sabe? E você, quem está atento, né, percebe. Mas
Hoje, diante da pandemia, tantas desculpas são dadas, né? E É também verdade. isso pode ser confundido, né? Como uma proteção, mas pode também estar bem evidente aí uma fobia, né? Tá? Certo. Social, né? E a coisa também, o pensamento, né? Tudo isso gira em torno do pensamento, é claro, né? Esse medo que eu já falei de não comportar-se, não se comportar bem, né? De modo adequado nas situações sociais, porque a pessoa chega lá e sai e ela sabe que na rua ela está na iminência de ter uma crise, né? Ela sabe, de alguma forma a pessoa já passou pela experiência, né? E Uhum. daí ela já sentiu tudo aquilo, os olhares, né? Sabe? Né? Toda aquela coisa, né? As pessoas que falam, porque as pessoas não sabem acolher essa dor do outro, né? Não sabem. E Diante agora disso, que as está mais pessoas. difícil, né? Agora com É. esse Covid se torna mais difícil, porque a questão Uhum. você não pode tocar, você não pode abraçar, né? Então, aí que você se sente mais rejeitado, mais É, desamparado, né? Porque é, antes você sentia que as pessoas se afastavam. E hoje é, as pessoas têm que se afastar, as pessoas tem. têm que recuar mesmo, em Uhum. todos os sentidos. Não É, tem nenhuma fila que a gente possa ficar próximo. Até a fila ela tem que estar 2 metros de distância de cada. A gente é, chega na igreja e não pode abraçar mais. A gente não pode sentar perto do outro, né? é, As cadeiras estão afastadas. Então, tudo isso é novo e tudo é, isso é difícil de é. compreender, de entender. Né? Isso pode trazer e pode. Estou até falando Poten- uma Potencializar, fala. né? O desamparo, né? Essa É angústia, verdade. né? Essa angústia É diante do desamparo, né, Cláudia? Uma verdade. É ansiedade aumentar mais gerada. Oi? É, aumentar Oi? mais ainda, ser mais intenso, né? É. Essa Aumentar ansiedade, mais ainda. essa ansiedade, né? Diante É, da separação, tá? Uma ansiedade, né? Diante da separação, tá? Essa angústia, não, uma angústia forte. Você está diante do desamparo, então vem essa angústia, vem a ansiedade, sabe? Diante da separação, por morte, né? Por decretos, né? Do governo, é, por precauções, por tantas coisas, né? Tá? A gente, cada um, como diz, né? Vivendo a sua realidade, tá? é Né? verdade. E aí também os pensamentos negativos são presentes, tá? Essa coisa, né, que também gera um aumento da ansiedade, né? Porque você fica ruminando aquilo, né? Sabe, feito camelo, né? É, Camelo come e vomita. Ele come, ele bota para dentro, bota para fora, bota, né? O camelo não faz é assim, né? verdade. É. Aí o pensamento negativo também, né? Fica nesse movimento aí, né? Você Vai fica indo e na, voltando. Você fica com uma é, luta constante interior, né? Uma luta constante dentro de você é, interna. Você diz uhum, que não quer, mas que volta dizendo que quer, que não é assim, uhum, é assim. Então, essa luta é muito forte. Né? Por isso que uhum, a Bíblia, vou trazer um pouquinho aqui a palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa fé não tem que ser como a onda do mar. Porque uhum, ela tem que ser constante, e não ser aquele vai e vem, vai e é, vem. Não, ela tem que ser constante. Paulo já retratava isso para nós, para que a nossa fé, né, ela não seja desta forma, né, uhum, que a gente fica, crê agora, não crê mais. Eu confio, deixo de confiar. Eu me apego, deixo de desapegar. Não, tem que ser presente, tem que ser constante. E é este o uhum, momento agora de ser desta forma, forte, é, né? é, É, uhum, confiante. A confiança tem que estar muito voltada naquilo que você crê, que você tem a sua fé voltada. É uhum, como um tratamento com uma profissional como você. O tratamento a gente não pode deixar de confiar que vai dar certo, que vai chegar o momento que eu vou estar bem, porque o tratamento emocional ele é um tratamento lento, é, como nós já vimos aqui, né? A gente lento, já falando muito sobre isso. Ele é lento. E é, às vezes você aí entende que não vai funcionar. Eu é, vou parar, eu vou dar uma freada aqui. Mas é aí que você se engana.
Esse esse devagar e momento. sempre. Devagar e Pronto, sempre, esse né? momento de tratamento é onde está se condicionando. Eu estava falando isso hoje para uma pessoa. Aham, Está se condicionando entre o profissional e o sim. paciente uma intimidade. Está começando a ter Construindo. ali, né, uma A base, né, de construção, confiança. a construção dos vínculos, né? Isso, né? Porque não é fácil você falar para a outra pessoa, por mais que ela seja estranha, aquilo tão íntimo, aquilo É, tão temeroso que você não consegue expor. é. Então, só o tempo que vai fazer você ter essa confiança. Então, que a nossa confiança, a nossa fé em tudo aquilo que possamos fazer, ela seja constante. Não fique ruminando. Exato. Feito camelo, né? Feito camelo, né? É, E aí, verdade. o choro é muito presente também, tá? Essa coisa de chorar, né? Porque você passa por constrangimentos, né? E aí chora. Quem é que não chora, né? Diante disso, né? De certas questões, de como as pessoas recebem isso, essa coisa, né? Do sintoma de você estar ali, não conseguir ter o controle, né? E nem todo mundo acolhe, né? As pessoas, sabe, não conseguem se relacionar, entende? E aí Uhum. gera, né, esse constrangimento, né? Gera esse incômodo, né? E esse desejo de evitação do contato social mesmo, porque pode se sentir constrangido, né? Ou constrangida diante do sintoma. Tá ali na rua e pá, estoura um negócio ali, você tá pagando mico, né? Quem é que É. gosta? E as pessoas não sabem acolher o diferente. Elas não sabem. Simplesmente elas não sabem acolher o diferente. Entende? Né, Cláudia? É E aí a verdade. gente vê A gente, situações sociais, né? Uhum. As situações sociais que são temidas, as situações sociais que são temidas, elas variam, tá? De indivíduo para indivíduo. Não tem uma regra, tá bom? Uma regra básica, né? É essa situação, é aquela situação. Não, não tem isso. Como a sintomatologia também muda, tá? Como o objeto obígeno também muda. Para uns é o cachorro, para outros é o gato, para outros é o morcego, para outros é a barata, para outros é, sei lá, o a trovão, cobra, a cobra, né? Cada um, né? é, Com a sua, né? Dá o passou o destino, né? escuro, né? O escuro, o medo do É, escuro. o medo do escuro, né? É o medo de estar em lugares fechados, lugares com muita É. gente, com aglomerações, né? E aí, falando em aglomeração, a gente lembra novamente da pandemia, né? A Covid, né? A aglomeração, né? Quem é que hoje Agora não que tem o medo? medo é pré-existente. Agora que o medo está mais existente ainda, né? Porque se E você a tinha medo da né? aglomeração, E e agora que a aglomeração ela pode te trazer, além do medo, uma doença. né? E aí você vê a ansiedade antecipatória, né? Você vai É, sair, você se depara com um ambiente que você sabe que vai ter que ir para um mercado, que vai ter que ir para uma feira livre, que vai, sabe? E você sabe que ali vai estar cheio e daí já vem toda aquela coisa, né? De forma antecipada, né? Sabe? E isso compromete. eu tenho uma amiga que não entra em elevador. Eu tenho umas três amigas que ela não entra em elevador. Se o carro tiver com os vidros fechados, tem hora que ela fica agoniada, tem que abrir os vidros do carro, não consegue andar com o carro com os vidros fechados. Chega um momento que ela fala, eu tô agoniada, tá me sufocando. Abre os vidros um pouquinho, depois fecha novamente, né? São essas coisas que É, a gente tem, né, com algumas pessoas. é, A mas, gente tá... mas assim, é isso, né? É o destino que cada um dá, né? A sua angústia, né? É Né? verdade. E aí a gente vê que, no caso, a fobia social, no caso, ela não tem uma única, ela não envolve apenas uma única situação específica, né? Como a gente já colocou aqui, né?
Tem um grupo de situações, né, que estão relacionadas, coisas generalizadas, e aí envolve muita coisa, tá? E aí a situação mais comum, no caso, o que é mais comum, pela pessoa que é acometida pelo transtorno, né, que apresenta essas reações de medo, essas reações fóbicas, né? No caso, o que é mais comum é isso. Encontrar-se ou desenvolver um diálogo com pessoas desconhecidas, tá? Eu tô Com rindo pessoas daqui, desconhecidas, né? Fazer eu tô rindo amizade. daqui, quebrando um pouquinho aí a fala sua. Eu tô rindo porque sua mãe tá perguntando. E você, Cláudia, tem medo de quê? Eu já falei isso para nossa psicóloga, né? A nossa irmã Helena. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho assim, receio, assim, eu não gosto de matar barata, porque o cheiro dela, eu não gosto de matar barata, assim, mas eu não tenho medo, não tenho pavor, Não, né? eu tava aqui pensando esses dias, não foi? Não tenho medo do escuro, Foi. não tenho medo, amo tudo que é perigoso. É, acho que eu sou diferente. Mas aí a questão da reação fóbica, né? Ou seja, as pessoas que são acometidas por esse transtorno, que apresentam reações fóbicas, daí elas podem ter isso, tá? Esse medo de encontrar-se, desenvolver um diálogo, né? Estabelecer um primeiro contato com pessoas estranhas, desconhecidas. E aí toda a limitação em fazer novas amizades, tá? Algumas pessoas não conseguem, simplesmente elas não conseguem. Elas têm uma dificuldade enorme, né? De estabelecer vínculos de amizade, né? A Já eu sou paquera... faladeira demais. Eu já chego lá, bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Eu já tô chegando, e aí? Como é que eu vou falando? Eu já chego, tô aqui doidinha para chegar o dia da gente poder se juntar e conhecer sua mãe. Vamos lá, ela dar um abraço. Oi, Que sempre tem acompanhada aqui, né? Vamos combinar. Vamos marcar uma tarde, um chazinho aí, se Deus quiser, logo, logo, para essa fase difícil aí, para a gente estar juntas. Começou a encher, tá bem com nós antes também. Vai todo mundo de máscara. Na hora do chá, a gente tira a máscara. Tira, né? Então, aí outra coisa, Cláudia, também comum, no caso a paquera, né? Essa coisa de não conseguir estabelecer paquerar, né? Também a questão de demonstrar os interesses amorosos, né? Por alguém que você está interessado, a pessoa não consegue falar em público. Falar em público é algo muito difícil, sabe? É muito difícil. A pessoa começa a apresentar realmente sintomas de pânico, sabe? Tá ali, vai apresentar um trabalho, né? Na faculdade, um trabalho na escola. Então, acho que é o maior impacto, né? Esse, né? Quando começa a apresentar os trabalhos na faculdade, é um dos maiores impactos. Falar em público. E falar para pequenos grupos também. Ir a uma entrevista de trabalho. Isso, sabe? Potencializa, tá? Daí a ansiedade, né? Tudo isso, né? Tá? Escrever, dirigir, né? Praticar esportes, tudo quando está sendo observado. A questão é basicamente essa, estar sendo observado pelo outro. É o olhar do outro, é isso, é estar diante disso, desse olhar do outro, desse julgamento. Tá? E aí a gente viu em algumas das lives anteriores que a pessoa é muito perfeccionista, ela tem essa tendência a ser muito perfeita em tudo. Mas por quê? Porque basicamente a motivação dela é isso, é o julgamento. É o julgamento. É o olhar do próximo. Né? E aí trabalhar, realizar algo enquanto está sendo observado é algo muito difícil. É verdade. Para a pessoa, tá? Até para quem é desinibido, vamos dizer, eu sou uma pessoa meio um pouco desinibida, mas as pernas tremem. A gente tá pregando numa igreja nova, as pernas tremem, tá ali tremendo. A gente tá falando, então você tem medo, né?
Então você tem medo, né? Acho que é ansiedade, né? As pernas tá tremendo, mas a gente tá falando. Eu não paro, tô falando. Mas A preparação, né? é normal. Agora a questão é quando isso é muito irracional, tá? A questão, medo todo mundo tem. O medo, ele pode ser normal, mas também pode ser patológico, tá? Ele pode, né, dependendo da intensidade disso, né, e de como isso compromete a vida, se isso é muito irracional e gera um comprometimento grande, tá? Pode falar sim de uma fobia, tá bom? Ok? E aí pessoas que andando na rua, algumas pessoas até em estar andando na rua sentem isso. Está andando na rua, ela apresenta os sintomas, tá? Toda aquela Aí já é coisa. fora do controle, né? Já é fora do controle, já é fora do contexto, fora da sua. Ataque cardíaco, ataque cardíaco, Porque toda a o sudorese, medo né? normal, como a irmã aqui está falando, né? Oi? Tem o medo normal, natural, né? Aquele impacto, O mas medo que isso natural não lhe tome, existe. né? Existe. Isso todo mundo tem. Agora, dependendo, né, de algumas questões, Não, tá? não perda o controle. De constituições psíquicas, tá? De questões lá da infância, né? Que também passa pela castração, tá? Que a gente vai também estudar isso por aqui, a gente vai trabalhar isso em outro momento. Isso pode... Falando em castração, eu lembro de uma criança que a mãe não permitia ela chorar. Toda vez que ela ia chorar, a mãe dizia, engula o choro, engula o choro. E ela hoje ficou adulta. Eu estava até conversando com ela um dia desse e dizendo, né, que ela não sabe chorar. Ela fica sem ar, vai-se embora, mas não chora. E por quê? Porque ela não aprendeu a chorar porque a mãe não permitiu. É a castração. Eu acho que é isso. A mãe, ainda hoje, ela está muito presa, né, a esse desejo da mãe, né? Mas nada que uma boa psicoterapia não mude, né? É verdade. Dar uma autonomia maior, resgatar isso, né? Essa autonomia, né, que não foi de forma adequada construída, né? Tem que construir, né? Tudo é uma A gente tem construção, tá 5 bom? minutinhos. A gente tem 5 minutinhos para você fazer o fechamento. Então, outras coisas que eu quero trazer. Tá? Eu vou trazer vários exemplos aqui, tá? Vamos lá, andar na rua. Pode também evidenciar isso, né? Uma fobia social, né? Ser fotografado, filmado, tá? Verdade. Essa coisa dessa relação. Essa relação com a imagem, né? Estar diante do outro, né? Nas câmeras, né? Entendeu? No caso, viagens. Viajar de ônibus, metrô, outros meios de transporte públicos, né? Tudo em público. Comer, beber, tá? Tudo. Fazer tudo em público, né? Demonstrar sentimentos, participar de eventos sociais, festas e tal, comemoração de aniversário, né? Tudo que coloque você em evidência ali, de alguma forma, né? Pessoas desconhecidas e tal. Ser apresentado a outras pessoas, né? E aí vem o namoro, a paquera, tudo, né? Ser cumprimentado, até isso, né? Ser cumprimentado, ou seja, né? Sei lá, você está sendo apresentado para alguém, né? Coisa simples, tá? Do dia a dia, né? Pode evidenciar isso também, tá? Não tem que ser algo assim tão, sabe? Tão gigante, né? Tão assim, sabe? Coisa simples, sabe? Coisa do cotidiano. Do dia a dia. Pode evidenciar, comprar uma roupa, atender uma pessoa no portão de casa, fazer uma ligação telefônica, tomar uma iniciativa, né? É isso, tá? Tomar iniciativa, né? E aí você não consegue, porque esse medo, que é irracional, né? Essa ansiedade muito, que é crônica, que é muito elevada, que é antecipatória, né? Daí vai definindo a pessoa, vai, né, modificando esse comportamento, né? E daí a vida vai sendo afetada, né? As atividades de vida diária vão sendo afetadas, tá? Sair de casa, ir para casa de um amigo, visitar um parente, sabe? Ir para um médico, ir para um consultório, qualquer coisa, né? Um dentista, um cabeleireiro, né? Qualquer coisa. Tudo se torna difícil, né? Tudo se torna complicante. Pedir um favor.
né? Tem gente que não consegue ligar para agendar um médico, tem que estar pedindo para os outros. Marca meu médico aí, marca meu médico, né? Sabe? Faz isso para mim, porque não consegue ligar, falar com uma pessoa E estranha, comunicar. sabe? Isso gera um desconforto, isso mobiliza alguma coisa ali, tá? Então, é importante estar atento, né, a essas coisas pequenas, tá? Do dia a dia, né? E ver até que ponto isso me compromete as minhas relações, tá? Até que ponto isso gera em mim sofrimento, né? É verdade. Modifica o meu comportamento, né? E daí você pode se perceber através disso também, tá? Buscar ajuda e seguir com a vida, né? Porque a vida segue, né? Verdade. Aqui nos comentários houve muitos relatos dos medos, né? Medo dos mortos, medo de barata, lagartixa, muitos medos. Mas eu quero que nessa noite, cada um de nós, né, o medo de pregar, de ter oportunidade na igreja, a irmã falando, mas eu quero trazer nessa noite, através destas palavras, que a gente pode vencer tudo isso, né? Não é verdade, Maria Helena? A gente pode vencer tudo isso. Se você não está conseguindo vencer sozinho, procure ajuda. Ajuda de um profissional, né? Uma ajuda espiritual. Buscar a Deus no momentos como esse, como a gente tratou aqui, é uma forma da gente ter um escape, de reconhecer que a gente pode ter um centro de uma força maior que pode nos dar essa força. E eu quero agradecer, porque os minutos já estão se acabando. Foi muito rápido hoje. Foi muito bom também, muito bom. Estou amando estar aqui com vocês. Próximo sábado teremos outras lives. Estou aqui preparando coisas aqui novas para a gente estar aqui juntinho, né, com outros profissionais, outras pessoas falando de coisas maravilhosas para nossas vidas, né? E quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco. Um abraço, um beijo, né? Continue sempre buscando conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Sempre tive isso, né? Conhecimento é libertador. Né? Quero agradecer a você. Eu também agradeço, né, a você, a participação de todos, né? E a Deus, em primeiro lugar, né? E Amém. vamos seguir no próximo mês agora, né? Em agosto. A irmã Rosane, não conheço pessoalmente, está dizendo, gostei de você, Cláudia. Também gostei da sua presença. A irmã Maristela esteve aí conosco já faz um bom tempo, né? Todos que participaram. Né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Minha tia Belinha. Ai, minha tia, essa dupla é top. Nós somos top. Nós somos, né? Um abraço para todos, para todas, tá? Todos, tá? Sintam-se abraçados. Rosane, né? O pessoal, assim, eu citar nome assim de um por um, né, Cláudia? Fica impossível. É verdade, é complicado. Mas agradeço a todos, principalmente a você, Helena, viu, pela oportunidade de estarmos aqui juntinhas falando desse ponto tão importante para nossas vidas. Tá bom? Um beijão. Até a próxima. Deus te abençoe, filha. Até a próxima. Agosto, né? Primeiro sábado. Agora vai ter um sábado por mês, a gente só vai ter ela. Então, até o próximo mês. Fiquem com Deus. E vamos para aquele cafezinho, dona Ridete. Vamos junto aí para esse cafezinho. Vamos marcar, viu, Helena? Tá, vamos. Beijo pra mamãe, pra titia e pra titia. Tchau, Cláudia. E beijo pra todo mundo. Tchau. Vou desligar. Tá bom.